Opa, beleza, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso curso, onde a gente está criando uma aplicação web com o Delphi. Nós já estamos consumindo aqui alguns endpoints, a gente está fazendo nosso get nome, o get que retorna os dados de um determinado cliente e o nosso list que traz os dados de todos os clientes. E hoje a gente vai dar continuidade, então, consumindo aí os demais endpoints. Vamos lá? Vamos começar desde o início aqui, então. Primeiramente, a gente tem que startar o nosso server. Então, a gente já starta a nossa API aqui. Beleza, dou 2 cliques aqui. E agora a gente vai vir aqui no nosso client. Uma pequena alteração que eu fiz aqui no get é que eu coloquei todos os dados. Então, estou retornando todos os dados aqui. E se nós notarmos, o ativo aqui ele não está retornando, pessoal. Por quê? Porque se olharmos lá no nosso server, aqui no nosso client, a gente vai ver, na verdade, aqui no nosso cliente DTO, a gente vai ver que o ativo ele é do tipo booleano. Então, basta a gente vir aqui e no nosso xdata web dataset, vou dar 2 cliques, e o nosso ativo aqui eu coloquei como string. Então, eu vou excluir ele, vou dar um botão direito, novo campo, e vou colocar aqui, então, ativo, e ele vai ser do tipo booleano. Ótimo. Agora, se a gente executar aqui, a gente já vai ver que ele já vai trazer os dados corretamente. A gente vier aqui no get, ó, pronto, agora ele já consegue fazer os dados aqui para a gente da forma correta. Agora a gente vai adicionar nossos botões, pessoal, para que a gente possa utilizar aqui nossos novos recursos, né? Para a gente não perder muito tempo, eu vou simplesmente colar os botões aqui, ó. Então tá aqui, tá? São 3 novos botões, então são T-Web Buttons, coloquei aqui o de cadastrar, né? Vai ser nosso método post, né? Nosso endpoint. O put, que vai ser o de alterar, e o delete. Agora eu vou vir aqui, vou expandir aqui e vou vir em MyFill.html. Aqui eu vou buscar por botões e aqui eu vou adicionar novos botões. Então aqui a gente já tem os nossos botões até o listar aqui, ó. Então a gente já tem aqui o nosso listar e agora a gente precisa de mais 3 botões. Para isso eu posso ir lá no site do Bootstrap, né? No Get Bootstrap e pegar 3 botões aqui, ó. Então eu vou pegar esses 3 do Danger aqui para baixo. Vou copiar aqui. Ótimo. Vou colar eles aqui. Então eu só vou inverter que esse do Danger, que é o botão vermelho, vai ser o último aqui, ó. Esse aqui, então, já vou colocar aqui as tags de ID. Aqui, então, o primeiro vai ser nosso botão post, então btn post. Aqui, ID igual btn alterar. E aqui, ID igual btn delete. Vou colocar o mesmo label aqui. Ótimo, vou salvar. Quando a gente vem aqui, então, no nosso formulário, a gente só faz simplesmente o vínculo, pessoal. Então, eu venho aqui, element ID, ó. Ele até trouxe aqui do que eu copiei, mas vou apagar, ó. E aqui a gente acha. Então, aqui vai ser nosso post. A gente vem, então, ó, btn post. O alterar aqui, ó, vou apagar aqui também. Ó, btn alterar. E o de delete também. Vou vir aqui, ó, btn delete. Já fiz o vínculo, né? Já tinha colocado o nome deles, ó, btn post, btn alterar e btn delete. Ótimo, agora então já está feito os vínculos e agora a gente já pode partir então para a nossa criação. Vai selecionar nosso cadastrar aqui, /post, vou dar 2 cliques. E aqui, pessoal, a gente segue sempre aquele código base, né? Que é esse começo aqui, ó, do get, por exemplo. Então eu vou copiar aqui para a gente economizar tempo. Vou colar aqui no meu cadastrar. Ótimo, que aqui a gente está fazendo então a nossa chamada e jogando aqui no nosso response. Aqui em vez de get aqui, agora eu vou abrir aqui também o nosso client service e aqui a gente vai ver que o post, ó, então é o post que a gente vai chamar e ele espera um parâmetro a cliente aqui. Então, eu vou vir aqui, não é mais get, é post. Em vez de eu passar aqui um ID, eu tenho que passar um t cliente. Como a gente vai fazer isso, pessoal? Primeiro eu vou criar aqui então o L cliente. Ele vai ser do tipo TJS Object. Então, essa classe aqui, ela facilita para a gente criar o nosso JSON aqui. Para isso, basta estar adicionado aqui na USE o JS, aqui, tá? Ela já é própria aqui do ATMS, né? Já vai estar adicionado aí no de vocês, né? Estou mostrando mesmo para conhecimento. Então, para a gente criar aqui, é bem fácil, pessoal. Eu venho aqui, então, ó, L cliente, recebe o TJS Object, ponto new. E aqui, basta eu vir aqui, ó, colocar L cliente e entre colchetes colocar o nome, né, o que eu quero que crie aqui, ó. Então, por exemplo, ID cidade, ó, e aí pode receber 10, por exemplo. Pronto, já adicionei então aqui o meu par lá no meu JSON, Objects. Aqui L cliente, né, pessoal? L cliente e aqui eu abro o colchete e coloco o nome aqui, ó. Então já adicionei meu par aqui no meu L cliente. Agora eu vou pegar os demais aqui, eu vou vir aqui então o cliente DTO, ó, então eu já peguei o ID cidade.
Vou pegar os outros aqui só para a gente utilizar como referência. Vou colar aqui, ó, e aqui, basta eu vir aqui eu vou deixar assim, ó, vou deixar em branco aqui, e aqui eu vou deixar aqui passando assim como texto. Então, vou colar vários aqui e aí a gente vai copiando e colando aqui, ó. Então, vou fazer o nome agora, ó. Pego aqui, ó, o nome, coloco qualquer nome aqui, ó, nome teste, beleza. Aqui, profissão, vou copiar aqui também, ó, profissão. Aí a profissão, vou colocar aqui, ó, dev, por exemplo, né? Limite. Aí o limite é o número, né? Então, vou colocar aqui R$ 1.000, por exemplo. Porcentagem, vou colocar aqui 88. E o ativo é do tipo booleano, vou colocar aqui um true. Ótimo. Aqui no nome, pessoal, só para diferenciar, eu vou colocar aqui então format, datetime, e aqui dentro eu vou passar aqui assim, ó, zzz, e vou colocar aqui então um não. Então aqui ele vai colocar sempre um número aleatório, aqui 3 números aleatórios para a gente, tá? Só para a gente diferenciar aqui o nome que a gente está criando. E aqui eu passo o meu cliente então, ó, aqui como parâmetro, ó. Vou passar ele. E pronto, pessoal, tá feito o meu post, né? Só que criando aqui, né? Dessa forma aqui, é o nosso JSON, né? Dessa forma bem simples aqui, passando lá para dentro. E aí eu vou dar um Ctrl Shift setinha para cima e a gente tem que colocar a nossa diretiva aqui, simplesmente, async, ó, async, ótimo. E aí a gente já pode testar também, vou compilar. Ótimo, já abriu aqui pra gente. E agora, então, eu vou vir aqui e dar um cadastrar, beleza? Faltou apenas, pessoal, aqui a gente pegar o retorno também, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó, mtest.test.lines.txt, na verdade, né? .line.txt, recebe nosso lresult, ó, lresult, ponto. Então, aí a gente vai pegar o nosso result aqui e jogar dentro do nosso memo. Compilar novamente. Entrar, ok. Então, vou dar um cadastrar. Pronto, ó, já retornou para mim o ID que foi cadastrado. Se eu colocar aqui ele e der um get, ó, vai retornar para mim, ó. Então, pegou lá, ó, nome teste, né? E criou aquele número aleatório na frente. Aqui deve, né? Limite 1.000, enfim. Tá gerando aqui para gente, ó. E a gente pode ir consultando aqui para confirmar. Pode consultar pelo post mesmo aqui também, ó. Ele vai retornar para gente lá esse registro que a gente inseriu lá. Beleza? Então, o post, pessoal, como vocês viram, é bem tranquilo, não tem segredo, né? A gente só preencheu aqui mesmo o objeto e passou lá para dentro. Já vamos selecionar nosso alterar agora. Vou dar 2 cliques. Vou recortar aqui, vou deixar na sequência aqui. E o nosso alterar, pessoal, ele é praticamente a mesma coisa que a gente tem aqui no nosso post. A diferença é que ele vai estar alterando lá. Então, para a gente não ter que ficar repetindo essa parte aqui, ó, do nosso L-cliente, da gente ter que ficar criando toda hora, a gente pode extrair para um outro método, né? É uma boa prática fazer isso para não ficar duplicando o código. Então vamos lá, eu posso vir aqui, por exemplo, e simplesmente colocar aqui, ó, get cliente preenchido. E aí aqui, né, aqui na verdade vai ser uma function e vai retornar para mim o nosso JSON object. Aqui, ó. E aqui, essa parte aqui, então, eu posso tirar daqui, pessoal. Eu posso tirar essa variável daqui. Posso recortar toda essa parte aqui, ó, e colocar aqui no nosso método. E aqui eu posso colocar direto no nosso result. Então, vou colocar aqui diretamente no result. Ctrl Shift C, né, para fazer a declaração para a gente. Então agora, eu chamando esse método, ele já vai criar para mim um objeto e já vai retornar os dados. Ó. E agora eu posso simplesmente vir aqui e onde está meu L-cliente aqui, colocar aqui então self.get cliente preenchido. O meu post vai ficar até bem mais curto aqui, né? Bem mais fácil de entender. Separei a criação do objeto aqui. E o legal, pessoal, é que como está separado num outro método, aqui a gente está passando os métodos diretamente aqui no código-fonte, né? Mas depois a gente vai pegar esses dados dos nossos edits. Então vai bastar eu vir aqui e colocar aqui da onde eu quero pegar, né? Qual a fonte dos dados, tá? Então fica bem mais organizado aqui. E eu vou copiar esse trecho de código todo. Vou vir aqui então no nosso alterar, ó, e aqui simplesmente, ó, em vez de post, se a gente olhar lá no nosso client service, eu vou copiar aqui então, ó, update, ó, post, update. Lembrando que aqui é sempre o nome do método que está aqui na nossa interface. E aqui ele espera 2 parâmetros. Então ele espera o ID do cliente que a gente vai alterar e depois o objeto em si.
Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente já está passando um objeto. Agora aqui a gente vai passar também o ID. E para passar o ID, pessoal, a gente pode pegar o que está nesse edit aqui mesmo. Então, eu vou colocar aqui str.def edit código.text. E caso ele não consiga converter aqui de string para inteiro, eu quero que ele passe um zero. A gente pode quebrar isso aqui numa nova linha, se a gente quiser, para ficar melhor aqui. Então, agora aqui, pessoal, já está pronto também o nosso alterar. Ó. Basta a gente vir aqui, então, dar o Ctrl Shift setinha para cima, né? E colocar aqui a nossa diretiva, ó, async. Beleza. Agora eu vou compilar. Ok, beleza. Vamos lá então, pessoal. Vou dar um post aqui, ó. Cadastrei um novo, né? Que é esse 27 e 21, ó. Vou buscar ele então. Ó, notem que aqui o final tá 872. Se eu der um alterar, ele limpa aqui para mim, né? E se eu der um get novamente, ó, ele mudou o número. Então tá 365. Ó, 365. Se eu der um alterar de novo e um get, 280. Então ele está fazendo a alteração lá para a gente. Se a gente vier aqui e trocar os dados aqui, então colocar o limite como 590, a porcentagem como 54 e rodar novamente. Vamos lá, vou cadastrar aqui, ó. Vou buscar, ó. Buscou os dados aqui. E se eu alterar aqui, na verdade agora ele vai alterar para o mesmo, né? Eu vou pegar um outro aqui então, pessoal. Vou pegar aqui um 40, por exemplo, que é um que já tinha aqui, ó. E vou alterar o 40, então. Alterei, peguei, pronto, ó. Pegou os dados. A gente está alterando aqui. Então, o nosso alterar também já está funcionando. E notem, pessoal, com bem pouco código aqui, é que aqui eu quebrei a linha, né, para ficar mais fácil da gente entender aqui. Agora a gente vai fazer, então, o nosso delete. Vou dar 2 cliques, vou recortar aqui, vamos deixar ele na sequência. E o delete, pessoal, se nós olharmos lá no client service, o delete simplesmente espera o parâmetro do ID que a gente quer excluir. Eu vou copiar esse do alterar aqui, ó. Vou copiar ele todo aqui, ó. Então a gente pode ir reaproveitando muito código aqui, pessoal, né? Porque a maioria das chamadas elas são bem simples, então só muda mesmo os parâmetros que a gente está passando. Então aqui a gente só tem que passar o ID, certo? Então vou deixar aqui só o ID, ó. E aqui é o delete que a gente chamou aqui, né? E o ID que a gente está passando ali. Então simplesmente aqui eu passo o ID do campo e já vai excluir para a gente. Aqui ele não vai retornar nada, pessoal, porque quando ele deleta, ele não tem retorno no corpo, né? Mas a gente pode também pegar outros dados aqui do response. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, vou dar um clear nesse nosso memo de log aqui, ó. Depois aqui eu vou dar então um ponto add, e aí eu posso adicionar esse lresponse text aqui, ó. Eu vou até colocar assim para ficar bem explicadinho, ó. Beleza, tá? E eu posso pegar outras coisas aqui. Então, por exemplo, aqui, se eu vier aqui, eu posso vir aqui, tem um status code, ó. Então, é o status code da requisição HTTP. Então, eu vou colocar aqui só para vocês verem, ó. Colocação do string aqui, que ele é do tipo inteiro. Ótimo. Então, vamos ver se o nosso excluir também já vai estar funcionando. Vou compilar aqui. Também já está funcionando. Então, eu vou aqui na declaração simplesmente colocar aqui nosso async, ó. Vou copiar aqui, vou colar aqui. Ótimo. E aí, nós vamos compilar e testar o nosso delete. Maravilha, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou cadastrar um novo aqui, ó. Cadastrou para mim. Se eu copiar o ID e ver aqui, der um get, ele retorna para mim. Então, agora eu vou dar um delete. Ele vai ter que deletar, então, esse 27, 23 aqui, ó. Vou até testar também por aqui, ó, pelo Postman, ó. 27, 23. Tá aqui, dado que a gente inseriu. Se eu der um delete agora, ó, ele mostra para mim o status code de 204, está correto, né? Não teve retorno. E se eu der um get aqui agora, ele não vai conseguir encontrar para mim. Se eu vier aqui e der um send aqui, ó, ele vai falar aqui, ó, cliente não encontrado. E como a gente faz, pessoal, para a gente exibir essa mensagem aqui também, ó. Então a gente vai fazer esse tratamento agora. Se eu estou dando, se eu apagar aqui, ó, um delete, ele não está deletando, porque realmente esse registro já foi deletado, né? Mas eu queria que ele mostrasse, exibisse a mensagem aqui para mim. Para isso, basta a gente vir aqui no nosso Xdata Web Client, ó, ele tem um evento onError. E a gente consegue pegar várias coisas desse onError aqui, ó. Então, a gente pode vir aqui, ó, mesmo teste, ponto lines, e eu vou dar um ponto clear aqui, e aí a gente vai pegar alguns dados dele ali, ó. Ponto lines, ponto add. Então, vamos lá. Error, né? Então, acesso aqui por esse parâmetro error. Vou dar um ponto aqui. Vamos ver o que ele traz para a gente, ó. Então, ó, status code.
E aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o nome do que é, mais, né? E aqui a gente coloca. Ótimo. Então eu vou colar algumas vezes aqui e a gente vai substituindo. Então, ó, status code é inteiro, então ponto do string. Então aqui vai ser o status code. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. A gente tem, ó, request URL, request URL. Depois a gente tem o request ID, que é string já. Então, request ID, dois pontos. Aqui eu vou ter também o erro code. Vou colocar aqui, erro code. E o último que a gente tem aqui, ó, o erro mensagem, que é o que mais interessa para a gente aqui, na verdade. Beleza, pessoal. Então, colocado nesse evento aqui, ó, vamos fazer a mesma coisa agora. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou cadastrar o novo aqui, ó. Tô aqui 2724. Se eu vier aqui e excluir ele vai ser excluído. E se eu tentar excluir de novo, olha lá, pessoal, retornou para a gente a mensagem, então. Ó. Então, se a gente olhar aqui no Postman, ele retorna o code except e retorna a mensagem, ó, mensagem não encontrada, né? E claro, aqui a gente vê o status code por aqui, ó, 500, enfim. E aqui a gente vê também, ó, o status code 500, a gente vê o erro code except e a mensagem, ó, o cliente não pôde ser encontrado na base de dados. Essa é a mensagem que você vai mostrar para o teu cliente. E aqui o interessante, pessoal, que a gente vê, ó, qual que é o request ID, ó. Então, iClientService.delete, que é o que a gente está utilizando aqui no nosso delete. Então, fica fácil a gente encontrar onde está o problema. E também, aqui no caso nenhum problema, né? É uma mensagem mesmo que está sendo retornada. E aqui a gente consegue ver qual que é a URL completa também, ó. Então, isso é bem legal também, bem interessante. Com isso, então, a gente completa os nossos verbos aqui. A gente tem o get, o post, o put e o delete. Vocês viram que o Xdata facilitou bastante para a gente fazer essa parte do CRUD aqui. Então, a gente já está consumindo todos os verbos lá do nosso back-end, beleza? Tá gostando do curso, pessoal? Então, deixe seu comentário aqui embaixo. Já se inscreve no canal. Deixa um joinha aí. E a gente tem uma nova opção agora também, que é a opção de Seja Membro, pessoal. Então, agora tem um botão aqui embaixo do vídeo. Você clica em Ser Membro. Tem algumas opções ali. E é uma forma de você apoiar o nosso canal, tá? Tem alguns conteúdos exclusivos ali também. Então, você clica ali no Seja Membro e apoia aí o canal. E você vai poder ver ali as opções que a gente tem disponível. Todo o código-fonte, pessoal, está disponível para ser baixado. Fica aqui no nosso GitHub, basta vir aqui a selecionar a aula aqui, né? A gente já separa aqui certinho por releases, as aulas, tudo completinho, né? O link dos vídeos também, para vocês irem acompanhando. Nas próximas aulas, a gente vai dar continuidade, a gente vai criar, então, um botão novo aqui, vai abrir um pop-up para a gente pegar os dados da tela, né, para o cliente preencher aqui. A gente vai ter uma grid bem bonita aqui, onde a gente vai poder interagir com os dados, né, e vai ficar bem interessante aqui e várias outras coisas estão por vir também nesse curso. Então, essa aula fica por aqui, pessoal, e a gente se vê na próxima.